queridos irmãos, é com muita emoção estar aqui, nessa casa que eu tanto amo. Gratidão, gratidão sempre. Falar aqui na frente sobre os ensinamentos do Mestre, para mim a imperfeição ainda é difícil, mas eu ainda tenho, porque a gente não perdeu o contato, grandes professores. E hoje esses dois grandes professores estão aqui na minha frente. Eu agradeço muito. Agradeço essa casa, a oportunidade que me dá sempre de poder estar aqui junto de todos. Por força das circunstâncias, eu tive que mudar de cidade, mas tudo bem, estou cumprindo a minha missão lá, não é? Com amor, porque é a cidadezinha minha, meus filhos moram lá, todos estão lá. Mas não tomando muito tempo, vamos aos nossos estudos de hoje. Hoje nós vamos ver o capítulo 13 do Evangelho. Os itens 7, 8, 17, 18, 19 e 20. O que Jesus passa para nós nesse capítulo? Então, o capítulo 13, ele vai falar sobre o que a vossa mão esquerda não saiba, o que dá a vossa mão direita, não é? Então, como fazer assim? Porque se eu vou fazer alguma coisa com a minha mão direita, a minha mão esquerda vai estar ali junto, sabendo o que eu estou fazendo. Mas Jesus nos ensina a esconder as nossas mãos, a nossa mão esquerda, para que não haja ostentação naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos doar, não é? Então, nesse capítulo, no item 7 e 8, nós vamos ver Jesus dizendo: convidai os pobres e os estrupiados. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 15. Então, convidai os pobres e estrupiados, no nosso ver, na nossa visão, ainda materialista que somos, parece difícil entender, né? O que ele quer dizer para nós, quando fizermos alguma festa, alguma coisa, convidar os pobres e estrupiados. Então, a caridade, ela não é necessariamente somente dar os alimentos, coisas materiais, né? Roupas, calçados, isso a gente faz, não é? Na nossa caridade. Está lá, nós não estamos usando mais, e lógico que eu acredito que tem pessoas que ainda não conseguem desapegar das coisas que têm. Então, para essas pessoas, fica difícil esse desapego. Mas nós, com os nossos ensinamentos, nós vamos aprendendo a desapegar das coisas que nós não estamos mais usando, porque tem muitos irmãos necessitados. Então, temos muitas maneiras de doarmos alguma coisa, né? Não necessariamente somente uma cesta básica, uma roupa, um sapato. Então, quando Jesus dizia, quando derdes uma festa, convidai os pobres e estrupiados, essa fala dele chega a ser muito forte, não é? Mas como nós sabemos que Jesus usava de muitas metáforas, falava por parábolas, é porque as pessoas não iriam entender se ele falasse exatamente aquilo que ele queria dizer. Naquela época, era difícil das pessoas entenderem, mas era para que as pessoas refletissem o que ele queria dizer. Principalmente os doutores de lei, das leis, né? Os escribas e aquele pessoal. Então, eles ficavam refletindo, mas o que ele quer dizer com isso? Não é? É muito pesado essa fala de convidar os pobres e os estrupiados.
Então, a linguagem dele era muito sublime e profunda, mas eles não entendiam. Então, eles ficavam tentando saber o que ele queria passar com aquilo, né? Ele precisava impressionar aquelas pessoas. Então, é o que nós fazemos hoje, né? Nós temos que refletir, nós temos que analisar com profundidade as palavras que ele nos tenta passar, né? Então, o fundo do seu pensamento, ficarás felizes por fazer auxiliar, atender a um irmão necessitado, sem receber recompensa. Então, nós sabemos que tem muita gente que faz uma caridade ou alguma coisa, um atendimento, sempre esperando uma recompensa, uma gratidão, né? Ou faz gritando aos quatro cantos, olha, ou manda tirar até foto quando está doando alguma coisa para alguém. Essa pessoa já está recebendo as recompensas aqui da terra. Mas, quando nós fazemos essa caridade, sem esperarmos qualquer recompensa, qualquer reconhecimento, sem que as pessoas não saibam o que fazemos, nós já estamos recebendo as recompensas do céu. Então, se nós fazemos a nossa caridade esperando um reconhecimento, nós não estamos doando nada, nós estamos permutando alguma coisa. Então, é uma permuta, eu te dou isso, mas você reconhece o que eu estou fazendo. Então, não é uma doação, é uma troca. E aí Jesus dizia, né? Convidar para os vossos festins os pobres e estrupiados, porque sabeis que eles não vão poder retribuir. E por festim, nós não temos que entender somente aquele repasto que está sendo feito naquele momento, mas a participação na abundância de que desfrutamos. Então, quando nós temos alguma coisa em abundância, nós temos que dividir. Por exemplo, quando eu dou a minha paciência, eu dou exemplo do que eu estou fazendo. As pessoas vão começar a ver e perceber e vão também começar a fazer. Por exemplo, se eu não tenho a paciência e eu recebo de alguém essa paciência, eu também estou sendo beneficiada, não é? Então, a paciência é muito importante. E aí voltamos. Convidar os pobres para o banquete. Quem são os pobres? Os pobres de espírito também. Caridade pode ser material, mas pode ser muito mais do que isso. O pobre que não tem paciência, e eu tenho. Que não tem conhecimento, e eu tenho. Então, eu tenho que doar o que eu tenho a mais, em abundância. É benevolência, indulgência. Eu posso ofertar às pessoas e elas vão sendo influenciadas, porque nós temos que seguir os exemplos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Numa palestra, a palestrante, a palestra foi sobre as vibrações, as ondas vibratórias. E foi muito boa a palestra dela. Foi assim, bem esclarecedora. Mas teve uma parte, porque nós temos que discutir também sobre as palestras e também não temos que engolir tudo, que às vezes tem coisa que é falha, né? Somos imperfeitos. Então, nós temos que analisar também as palestras, os palestrantes, né? Temos que pôr no crivo da nossa razão. E ela disse o seguinte, que nós temos que nos amar para poder amar ao próximo. Para mim, essa frase sempre foi muito difícil, porque como eu vou me amar e eu não consigo, porque se eu for me amar muito, eu vou me tornar uma pessoa egoísta. Aí eu não vou querer ter paciência com nada, não sei. Essa frase eu não consigo entender. Mas, enfim, ela disse, nós temos que nos amar para poder amar os outros. Eu vejo assim, nós temos que nos amar e amar igual ao próximo. E aí ela disse, então, em primeiro lugar, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Em quarto lugar, eu vou olhar o próximo.
Falei, nossa, eu achei muito estranho. Por quê? Porque, se fosse assim, nós não teríamos os exemplos para a gente seguir que uma Teresa de Calcutá, Madre Teresa, que ela esqueceu da vida dela em prol dos necessitados. Irmã Dulce, Chico Xavier, ele viveu o tempo que viveu em prol das pessoas, de aliviar a dor do próximo. Ele sofria também. Então, ele também, né, ele não pensava nele. Em primeiro lugar, o próximo. E muitos outros, né, temos muitos exemplos. Nós temos aqui que ela falou da Maria, que é a companheira dela, que auxilia em tudo. Está vendo como nós temos exemplos, temos que seguir os exemplos das pessoas. Então, eu não entendi muito aquilo de... Jesus nunca ele pensou, eu me amo, depois eu amo vocês. Ele amava todos incondicionalmente, né? Mas, enfim. Então, voltando os exemplos, né? Então, eu também posso ter paciência e também posso precisar da paciência das outras pessoas. Isso não é permuta, é um auxílio que eu receberei se eu não tenho essas virtudes, né? Isso faz com que nós melhoremos o mundo em que vivemos. Se nós procurarmos auxiliar aquele mais necessitado e também a receber das pessoas, nós vamos estar contribuindo para um mundo melhor, um mundo em que vivemos, para nós, para os nossos filhos, netos, e aí vai. Quando eu melhoro o mundo, porque eu faço parte desse mundo, eu melhoro o mundo que eu vivo. Então, nós temos que pensar isso. Então, quem tem essa percepção vai começar a desenvolver esse prazer em fazer isso, né? Quando ele doa para o mundo, ele enriquece o mundo e sente prazer de ver um mundo melhor para ele e para todos. Então, como seria a forma de educar uma pessoa? Eu me educando primeiro. Eu me educando, eu educo as pessoas que me seguem. Eu conduzo essas pessoas, eu não subjugo essas pessoas, não é? Eu conduzo essas pessoas, é muito simples. O outro observa e vai se educando também. São os exemplos. Isso é apenas para se inspirar, não que eu busque referência, né? Então, se eu estou fazendo isso, ou alguém está fazendo isso, é apenas para simplificar, não é buscando referências, não é? Se nós estamos auxiliando esse mundo em que vivemos, tentando melhorar esse mundo em que vivemos, as pessoas vão nos seguir, vão a seguir esses exemplos. E eu sigo muito bem os exemplos que eu vou aprendendo. Então, esse convite que Jesus faz, tem muitas maneiras de ser feito. Por exemplo, todos nós, eu acredito, eu sou assim, tenho pessoas de mais gabarito na minha família, mais aquisição financeira, tenho outros menos. Então, se eu convido esses meus parentes para um almoço de domingo, que são menos afortunados, sem eu estar com arrogância, com ostentação, tentando chegar no mesmo nível, eu estou fazendo uma caridade para esses meus parentes, sem cobrar se eles vão me retribuir ou não. Mesmo no nosso trabalho, a gente sempre encontra alguém com dificuldades, e eu não vou olhar e falar problema dele. Está precisando de ajuda, espera que eu te ajudo. Sempre a gente encontra, nós que eu agora não estou mais trabalhando, mas a vida inteira trabalhei fora. Então, sempre essa compreensão de olhar aquele que está ao nosso lado, precisando de um apoio. Às vezes não é o problema no trabalho, é em casa. De repente, você pode auxiliá-lo, né, no trabalho. A questão não é no trabalho, mas uma palavra, um conforto, um ouvido para a pessoa se desabafar. Então, eu posso ter ações que possam transformar e encontro até em grupos, por exemplo, no nosso bairro, né, o grupo de bairros, na nossa comunidade, nós podemos fazer parte. A cesta básica que a gente fornece, lá também nós fazemos esse trabalho, é muito importante para o momento, né? As pessoas estão com dificuldades,
Mas as cestas acabam terminando e a fome volta. Então, não é só a fome, é a fome de afeto, é a fome de carinho, é a fome de compreensão, de um abraço, né? Um abraço, às vezes um abraço, ele transforma as pessoas. Isso é uma caridade. Então, meus irmãos, a caridade, ela existe de N formas, né? Que podemos fazer sem ostentação. Agora eu estou com uma sobrinha e uma nora lá, que elas vão para Araraquara uma vez por semana, entregar sopa, comida, para os moradores de rua. No início, elas morreram de medo, porque sempre você tem uma visão errônea daquelas pessoas. Então, elas no começo ficaram com medo, mas já acostumaram. Então, olha, ninguém precisa saber, elas estão fazendo a parte delas, e eles estão felizes com elas. Então, é um grupo que cada dia vai umas pessoas, né? E nas comunicações, olha, nos nossos trabalhos de quarta-feira lá, que é as sessões mediúnicas, quantas comunicações de moradores de rua agradecendo aquele trabalho. E preocupados com os outros amigos. Cadê os outros meus amigos que estavam lá? Olha, que bênção de Deus é isso. Então, olha, Jesus sempre falava, indulgência para as imperfeições alheias, benevolência para com todos, porque somos imperfeitos também. Mas nós temos o costume de apontar a trave, o cisco no olho do nosso irmão, mas não retiramos a trave do nosso olho. Então, é muito simples você acusar e mostrar um cisquinho no olho do outro, mas nós estamos ainda com a trave no nosso olho. Temos que tirar. Outros exemplos. Nas intempéries, né, nós vemos muitos desastres naturais, vemos muitos desastres pela mão do homem, pela ganância, pela superioridade. Então, nós vemos isso, e isso ajuda o homem a sentir piedade, a sentir aquela dor do irmão, porque nós somos dotados de sentimentos, graças a Deus somos dotados de sentimentos. E isso mexe com os nossos sentimentos. E nós vemos nesses momentos uma grande mobilização, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer arrumar roupa, quer arrumar colchão, quer amenizar o sofrimento do próximo. Então, isso tudo é muito válido, mas fora essas intempéries, nós temos muitas mazelas ao redor, onde vivemos. Nós temos que estar atentos a essas mazelas que não enxergamos, que só enxergamos naqueles momentos de tragédia. Às vezes é um irmão mais próximo, nós temos que ter esse olhar para o nosso vizinho, não é? De repente, vamos supor que o nosso vizinho seja um rico. Então nós falamos, ele é rico, ele não precisa de nada. Será? Será que esse rico não precisa de nada? Olha, eu acho que talvez uma palavra amiga, uma palavra de amparo, uma palavra de conforto, de moral, eu acho que precisa. Porque, voltando aos exemplos, lá na minha cidade tem pessoas muito ricas, fornecedores de cana, e a gente vê quanta tristeza no interior da pessoa, quanta infelicidade. São ricos e tem tanta infelicidade. Mas aí nós vamos passar para o item 17 desse mesmo capítulo. O item 17, ele vai nos falar sobre a piedade. A piedade. A piedade, essa virtude que mais nos aproxima de Deus. A piedade, ela é a precursora da caridade. Então, quando nós sentimos a piedade por alguém ou por alguma coisa, nós estamos agradando a Deus. É isso que Deus nos pede.
Nossos amigos espirituais, eles nos falam: deixar o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos seus semelhantes. Nossas lágrimas são um bálsamo que lhes cura as feridas, auxiliando para a sua restituição da esperança, da resignação. Esse amparo tem sempre, às vezes, um gosto amargo, porque nasce da infelicidade alheia, mas ele nos dá mais alegria do que os gozos mundanos dessa terra, que às vezes as decepções depois são muito grandes, né? Então é uma suavidade que penetra na alma das pessoas. Quando a piedade é bem sentida, é o amor, é o devotamento, e a gente esquece da gente mesmo em prol dos próximos. Esse período de inverno, como eu já disse, né, sobre os irmãos em penúria, moradores de rua, quantas crianças abandonadas, porque eu sou muito observadora, então eu observo muito os moradores de rua. Graças a Deus, não sei, aqui em Rio Preto, na minha cidade não tem, mas Araraquara eu observo, eu também nunca vi crianças. Mas vai em São Paulo, vai no Rio. Quantas crianças são moradores de rua, são abandonados pelas mães, as mães também nas condições delas. Então, quanto sofrimento, quanta penúria dessas crianças, né? Famílias miseráveis, quanta fome. Então, quando nos apiedamos, nós estamos exalando o amor que está incutido dentro de cada um. Tudo isso, lógico, ensinado pelo Divino Mestre durante a sua vinda na Terra. Ele veio para nos ensinar a amar. Não sabemos ainda amar. E hoje eu assisti um comentário sobre os animais e vi como os animais vieram para nos ensinar a amar. Porque eles nos amam incondicionalmente. Porque se você fica bravo, se você bate, ele ainda vem, te perdoa, porque ele abana o seu rabinho e vem agradecer o amor. Olha, que coisa maravilhosa. Nós temos que aprender com eles, que têm um amor infinito, não é? Então, Jesus, quando veio na Terra, ele veio para nos ensinar a amar. Então, quando todos os povos admitirão essa nossa doutrina maravilhosa, sublime, haverá mais paz, harmonia, concórdia entre os povos. Quando todos admitirem que essa doutrina é que nos ensina realmente, que nos esclarece, não menosprezando as outras, denigrindo as outras doutrinas. Mas essa é que nos esclarece, essa é que nos ensina a amar, não é? Que nos ensina a entender e que nos ensina a evoluir. Esse sentimento vai nos ajudar a progredir, domando o quê? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, nos tornando mais humildes, benevolentes ao próximo. Entender as imperfeições do próximo. Não sejamos insensíveis à dor alheia. Muitas vezes, até nós, né? A nossa dor está aqui escondida. E também precisamos de alguém para nos entender, para nos abraçar, para nos amparar. Todos nós precisamos. Essa nossa tranquilidade em relação ao sofrimento alheio, nós temos um preço a pagar. Essa indiferença, essa tranquilidade, seria como o mar morto. Todo mundo sabe sobre o mar morto, né? Que esconde no fundo das suas águas o lodo fétido e corrupto. Então, essa nossa indiferença, essa nossa tranquilidade em relação à dor alheia, ela nos torna como o mar morto, né? Bom, agora no item 18, tudo nesse mesmo capítulo, Jesus nos ensina sobre os órfãos. Achei interessante essa parte. Os espíritos amigos nos falam para amarmos os órfãos. É triste ser só e abandonado,
principalmente as crianças, porque eles não entendem esse sofrimento, né? Que caridade abençoada auxiliar a um órfão, a uma criança, impedindo que ela não se perca nos seus vícios, não se perca nessas coisas horríveis que nós temos vendo hoje. A nossa juventude parece que teve uma regressão, dá uma sensação de regressão, mas impedindo a fome, impedindo o frio, né? Abençoada criatura que estende a mão a uma dessas crianças, isso é agradável a Deus, porque agindo assim, compreende a sua lei e põe em prática a sua lei. Pensai que talvez aquela criança que acolhe hoje, lhes foi cara numa anterior reencarnação, quando algum benefício, alguma caridade, quando derdes algum benefício, caridade, para não ferir as pessoas, né? Dar a caridade sem aquela postura de eu posso mais do que você. Aí, voltando no item dos órfãos, tem uma historinha, eu não sou muito de contar historinha. A minha irmã, ela sempre tinha uma historinha para contar, para dar uma comparação. Tinha uma senhora que ela tinha 2 filhas. E a mais nova, teimosa, não obedecia, não ajudava em nada. Era uma barbaridade. E a mãe preocupada e falava com essa filha: filha, faça isso, filha, vai estudar, filha. E ela não queria saber de nada. A outra ainda era mais compreensiva. E essa mãe passou uma vida inteira falando, preocupada com essa filha. E essa filha nunca deu muita importância, não queria saber de nada, nunca auxiliava em nada. E a mãe foi ficando doente, de repente a mãe desencarna. A mãe desencarna, passa um tempo, passou um tempo a filha desencarnou. Quando ela desencarnou, no outro lado que a gente vê as nossas imperfeições abertas, esclarecidas. E ela ficou desesperada. Meu Deus, eu fui a causadora da morte da minha mãe. Eu preciso fazer alguma coisa para me redimir, eu preciso voltar, eu preciso me dar essa oportunidade, eu vou fazer tudo diferente. E quando nós estamos do outro lado, nós nos achamos os heróis. E aí a gente, não, pode mandar isso, eu vou tirar de letra, não, eu quero, não. E eu também escolho, nós escolhemos, né? Então eu vou escolher aquilo que mais vai me facilitar para mim tirar as minhas imperfeições. Mas quando nós chegamos aqui, a nossa imperfeição é grande e a gente sucumbe. E a moça do outro lado, nossa, não se conformava de ter sido a causadora da morte e da tristeza da mãe, queria reencarnar. E ela falou lá com os orientadores, e eles falaram: olha, nós vamos levar na direção da reencarnação para ver o que podemos fazer por você. E lá ele foi, passado um tempo, ele voltou: olha, foi permitido você reencarnar. Nossa, ela ficou feliz. E agora eu vou fazer tudo diferente. Eu prometo, eu vou ser a melhor filha do mundo. Eu quero fazer de tudo pela minha mãe, ela não vai mais sentir tristeza. Ele falou: peraí, você não vai reencarnar como filha. Você vai reencarnar numa família bem pobre, ela vai te empregar, vai te dar emprego na casa dela, ela vai te amar, porque você vai fazer tudo por ela, vai cuidar dela, tudo, você vai ser uma secretária do lar para ela, mas você não vem como filha, mas você vai fazer tudo por essa sua patroa, e ela vai te amar muito. Então, nós não sabemos, os órfãos, às vezes, que a gente adota, não sabemos que pode ter sido alguém na nossa família. Nada é por acaso, nada, né? Está toda uma programação feita e nós sabemos que é para o nosso próprio bem. No item 19, Kardec questiona os espíritos. Que pensais das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, de medo de reencontrar os ingratos? Que pensais dessas pessoas? Por exemplo, eu fiz tanto bem para fulano, mas olha a ingratidão, olha o que eu recebo hoje. Então, que pensar dessas pessoas? Esses irmãos têm mais de egoísmo do que a própria caridade, né?
Porque se comprazem na humildade das pessoas, né? Querem reconhecimento aos seus pés, não se conformam de ser reconhecidos pelo que fizeram. Aquele que procura na terra recompensa do bem que fez, não receberá no céu, porque já recebeu aqui na terra, né? Agora, quem não procura na terra a gratidão, já vai receber no céu a recompensa. Deus permite que sejais pagos com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, por exemplo, se eu recebo ingratidão daquilo que eu faço, eu já estou recebendo os bens aqui na terra. Mas, se eu recebo, eu estou sendo a prova de se eu vou continuar ou não. Então, a minha perseverança em continuar no bem. Se eu recebi ingratidão, eu vou falar, eu não quero mais fazer nada porque as pessoas não reconhecem. Não. É para forçar a minha perseverança no trabalho do bem, não é? Então, nós somos colocados em prova. Já no item 20, beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas. Por exemplo, é uma pergunta. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Então, por exemplo, é outra historinha que eu tenho também. Eu não posso fazer distinção, se eu vou fazer uma caridade, entre raça, religião, crença e partido. Porque se fosse assim, meu Deus, né? Então, nós não temos que escolher as pessoas, nem olhar a sua crença. Aqui nós temos um trabalho, né, desenvolvido, que é as cestas básicas, que a gente sabe, né? Participei muitas vezes. Ninguém nunca perguntou a doutrina que seguem, a religião que têm e que partido eles são. Elas são bem recebidas. Existem a palestrinha que eles dão uma aula, né? uma palestra ecumênica, não se fala, né? E são atendidos todos. Então, eu tenho uma sobrinha, que a família dela é evangélica. E ela é mais ou menos, ela não segue muito. Mas, enfim, um dia ela me falou, aquilo nunca mais eu esqueci. Ela disse para mim, olha, eu admiro a sua doutrina. Falei, Ela falou assim, sim, por quê? Porque vocês não fazem distinção quando vocês vão ajudar as pessoas. Falei, nossa, mas não pode, né? Ela falou assim, porque na minha igreja, todo mundo se ajuda. Né? É um grupo que todo mundo, se um irmão está precisando, eles vão lá acudir aquele irmão, se o outro está precisando de alguma coisa, eles vão lá, acodem, orações que fazem quando um está doente, entre eles. Fora dali, eles não fazem caridade. Falei, nossa, puxa, não, a gente nem pergunta quem é, quem não é, de onde veio, está necessitado, é um irmão nosso, não importa o que ele pensa, a opinião dele é dele, não é? Então, tudo a gente vai ficando meio alerta a essas coisas. Então, Kardec perguntou e os espíritos respondem, não. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. Todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrê-los, não consulta nem sua crença, nem sua opinião. Seguiria ele o preceito de Jesus que diz, para amar até os inimigos. Amar-vos uns aos outros como eu vos amei, e ao vosso inimigo como eu vos amei. Pensemos nisso, meus irmãos. Quantos ensinamentos? Quantos ensinamentos nós temos de Jesus? E quanto a pôr em prática? Quanto a pôr em prática? A obra sem trabalho é morta, não é? Nós sabemos disso. Não adianta nós aprendermos e não expandirmos isso.
Então, pela essa manhã, eu agradeço muito a todos, agradeço essa casa imensamente, que Jesus nos abençoe a todos e nos dê essa força para continuarmos na nossa caminhada de evolução. Bom dia.